Cara, você já percebeu que quanto mais limpo o som, mais sem graça ele parece? A gente grava tudo no detalhe, tira ruído, corrige o timbre, liga redutor de ruído, mesmo com distorção. E quando a gente vai ouvir, o resultado fica frio e artificial. Vamos entender isso? Vamos. Fala família, Nano GT, mais uma vez. E hoje estou trazendo um vídeo um pouco diferente para vocês, um vídeo mais informativo, trocando ideia. É uma série de vídeos que eu quero trazer para vocês a partir de agora. A gente vai continuar ainda falando do meio nerd da guitarra, falando de pedal, fazendo tudo. Inclusive eu tenho que voltar com o React Pedalboard. Na verdade eu tenho que voltar com todos os vídeos do canal, porque faz muito tempo que eu não produzo, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que pode ser considerado polêmico, que não pode ser considerado polêmico, que pode ser algo que é verdade para você, que não é verdade para um. Porém, nós sabemos de uma coisa somente. Isso é muito falado, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e no final do vídeo comenta o que você achou sobre esse vídeo e também comenta a sua opinião, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre como o som perfeito está estragando muito músico, isso mesmo. Então, você vai falar, pô, Juliano, mas como assim o som perfeito está estragando muito músico? Tecnicamente, vamos voltar um pouco e falar sobre o som perfeito. Tecnicamente, o som perfeito ele é aquele que não tem distorção, não tem ruído, não tem uma variação, a afinação está exatamente milimetricamente executada, mas o nosso ouvido ele não é uma máquina. Ele gosta de pequenas imperfeições, o que acaba dando textura, profundidade e emoção. E um grande exemplo disso, já trazendo para o nosso meio guitarrístico, é o John Frusciante, guitarrista que todo guitarrista que ao menos gosta um pouquinho de guitarra conhece, guitarrista que ficou muito famoso, principalmente com a banda Red Hot Chili Peppers, uma banda que eu gosto muito, tá? Inclusive eu não sou muito do rock, mas eu gosto muito da banda, eles trazem um pop rock muito legal, e esse cara, ele ficou muito conhecido exatamente por isso, por não ser um cara super virtuoso, como nós chamamos, não ter esse virtuosismo, tá? Então, em todos os seus solos ele tinha ali as notas dissonantes, as outras cordas que acabavam fazendo barulho mesmo abafadas, e isso fez e caracterizou o som do cara. Então, a gente já começa por aí, já traz um grande exemplo, tá? E o nosso ouvido, como eu já falei, não é uma máquina, ele gosta de pequenas imperfeições, então isso é o que acaba dando textura, profundidade e emoção. E tudo que eu estou falando é com certeza a minha opinião, minha única e exclusiva opinião sobre o tema, tá? E aí eu quero que vocês participem aqui nos comentários sobre esse tema, beleza? E, cara, vamos voltar a falar do meio guitarrístico, esse canal ele vai continuar e sempre será falando de guitarra, e quando a gente fala de som, a gente vai sempre trazer para a nossa realidade. Muito se fala dos amplificadores valvulados, tá? Os amplificadores valvulados, incríveis, que nunca terão som. E aí hoje em dia nós já temos diversos emuladores, mas nunca é igual ao amplificador valvulado. E basicamente, para quem não sabe como ele funciona, o amplificador valvulado ele tem algumas válvulas. E quando essas válvulas elas superaquecem, então quando elas começam a aquecer, quando você aumenta muito o som, você força elas, o que acaba saturando o som, trazendo aquela sujeira que hoje nós temos ali pedais de drives que simulam isso. E até mesmo grandes simulações como o Tone X, enfim, como a Quad Cortex, que é muito bom, mas nunca será um amplificador valvulado. E a saturação, a válvula nada mais é do que um erro, tá? Então, teoricamente o som ele deveria ser 100% limpo, mas como você sobrecarrega ela acaba fazendo essa saturação e aí ela cria os chamados harmônicos pares, tá? O que seria um harmônico par? São algumas frequências extras que no ouvido, então no nosso ouvido, ele vai interpretar como crente e agradável, e é por isso que os amplificadores valvulados fazem muito sucesso, tá? Então eles são basicamente uns ecos musicais. Então, basicamente falando sobre som de amplificador, mais uma vez, o erro ele se mostra presente e se mostra caracterizando uma geração, tá? Então a geração dos amplificadores valvulados e saturados. Para quem não sabe, a distorção também, trazendo aqui, falando um pouco de amplificador, ela surgiu quando um guitarrista estava tocando num amplificador e o alto-falante ele estourou. E aí com o alto-falante estourado deu aquele som extremamente distorcido, ele gostou e começou a aplicar isso, tá? Então isso daí é muito interessante. E na verdade, vamos falar um pouco da música como um todo, é um tema muito polêmico que fala, como assim? Não tô falando para você não estudar, não tô falando para você não saber as escalas, você tem que saber, tá? Mas a perfeição ao milímetro, ela acaba
deixando o som frio, o som chato, um som que não dá emoção, tá? Então por isso que a gente fala que tem muitos guitarristas que são incríveis, super virtuosos e não tem emoção. E quando que o erro ele vira parte? Porque é muito curioso que isso também vale para música, e falando de música como um todo, coisas que começaram como erros acabaram se tornando virtuosismo. Então as inversões de acordes, então quando você tem que fazer um Mi menor, um Sol e você faz um Mi menor, então você inverteu um acorde, os contratempos muito conhecidos em groove, nas igrejas, no black soul music, enfim, os contratempos também é algo que é fora do tempo, então o próprio nome fala, é contra o tempo da música, então teoricamente não seria algo correto, tá? As dissonâncias, enfim, assim vai. Como, por exemplo, muitas pessoas e muitos guitarristas utilizam o vibrato na guitarra. O que é o vibrato? Você não fazer um bend, então você não alterar a tonalidade da corda, mas você fazer uma leve vibração que vai acabar atenuando um pouco a afinação da guitarra, e por esse motivo você acaba tendo aquele som de vibrato que também é muito característico de muitos guitarristas, como por exemplo o John Mayer, tá? E aí a gente tem ali o grande paradoxo que nós podemos falar da imperfeição, que seria a indústria do áudio passou décadas e décadas tentando melhorar, tentando eliminar todas as falhas, e agora o que a gente faz? A gente recria. Então a gente vai ter ali pedais de delay de fita, por exemplo. O que é a fita? O delay de fita ele não é aquele digital bonitinho que é sempre o mesmo som. Então se eu bato um sol, ele vai fazer sol, 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 sol. Não, ele é um delay que basicamente você vai bater o sol e ele vai ficando cada vez mais sujo, como se ele fosse apodrecendo o som, digamos assim. Então, mais uma vez, era um delay que tínhamos antigamente, o som ficou perfeito, trouxemos o delay digital, só que as pessoas sentem falta e aí a gente acaba tendo que recriá-la de uma forma digital. Então, além do delay de fita, a gente tem diversas outras coisas, como a válvula, a saturação, como eu já falei do Tonex, tudo isso para devolver o que o progresso acabou tirando, né? Porque no fim o som perfeito, ele sempre é aquele que erra na medida certa. Então, essa frase eu acho que fecha com tudo. Então, vamos fechar esse vídeo curto. Da próxima vez que você ou eu for mixar, for gravar, for tocar, enfim, lembrar disso, que muitas vezes a gente hoje, com a era digital, a gente fica muito fechado em ser perfeito. Então a gente vê vídeos de caras extremamente virtuosos no TikTok, a gente vê o vídeo daquele chinesinho desgramado de 3 anos que faz um solo extremamente rápido e que você não consegue tirar nem com 10 anos de guitarra, que é o meu caso. Eu já completei meus 10 anos, apesar de ser muito novo. E aí você fica meio, pô, mas por que meu som não sai assim? Mas muitas vezes o que falta no seu som não é perfeição, é emoção. Então você tem que sentir o que você está tocando, os pequenos erros eles fazem parte, as cordas que soam quando você está fazendo um solo e se empolga faz parte, e sempre que você vê um solo incrível, que tem muita emoção, ele com certeza tem ali pequenos erros, tá? Isso não tira, mais uma vez, o seu dever de estudar. Você tem que estudar, você tem que saber para que o erro ele soe de uma forma natural, tá? O erro ele soe como uma emoção e ele deixe de ser um erro e passe a ser uma característica do seu som. Beleza? Família, se você curte esse tipo de vídeo, se você curtiu, deixa seu like. Se você não deixou ainda, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e não é inscrito de outros vídeos e comenta aqui a sua opinião. Beleza? Tamo junto, Deus abençoe e comenta aqui também próximos temas que vocês querem ver aqui da gente comentar. Beleza? Tamo junto, Deus abençoe a sua vida e é nóis!